Fala, Tanaka, e hoje a IRB soltou seu resultado do quarto trimestre de 2022, depois de ter adiado uma vez, e o resultado não veio tão ruim assim, mas tem uma pegadinha que eu vou te mostrar aqui com esse resultado da IRB. Tanakão, e com essa apresentação, essa divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2022 da IRB e RBR3, as ações reagiram muito bem e chegaram a bater 14% de alta. Depois começaram a dar de lado e começaram a dar uma recuada. Mas será que essa reação tão boa assim das ações tem a ver com esse resultado? O que esse resultado mostrou que deu ali o gostinho na boca do investidor, mesmo apresentando um prejuízo, fizesse as ações subirem esses 14%? E essa luz do túnel, que foi inclusive manchete de notícia de portal de investimentos, é basicamente ali uma geração de caixa que aconteceu esse trimestre. Isso foi muito legal para a IRBzinha começar a mostrar que, pelo menos de leve, está começando a sair do buraco, né? Então essa geração de caixa foi responsável por essa subida grande. Na verdade, a subida é sempre compra e venda de ação, né? Subida ou descida. Mas pelo menos há esperança de que, de fato, a luz lá no fim do túnel, que antes a gente nem enxergava, agora pode estar ficando um pouquinho clarinha, um pontinhozinho, aquele pinguim de luz no fim do túnel. Mas como falei para vocês, não se engane, porque a última linha lá do DREzinho veio o que, Brasil? Veio com um prejuízo de 38 milhões, quase 39 milhões aproximadamente. Esse prejuízo poderia ter sido maior ainda, já que lá na época do Tonhão, qualquer coisa, eles falavam assim, isso aqui é one-off, isso aqui aconteceu só uma vez, não vai acontecer mais, o prejuízo. Isso já fazem basicamente 2 anos e burdoada. O evento aconteceu só uma vez, esse outro evento aconteceu só uma vez, mas isso relacionado ao prejuízo. Mas em relação ao que entrou, então tá maquiado sim. Eu vou mostrar lá na frente para vocês o que foi essa maquiagem. Mas antes de a gente continuar no vídeo, já se inscreve no canal japonês, toca também aqui o Flau Takarakatik, deixa um comentário gostosinho para que o YouTube entenda que esse japonês da barba esquisita e da voz mais esquisita ainda é importante para você do outro lado. Então deixa um comentário gostosinho aqui para o YouTube começar a divulgar mais essa cabeça gigantesca. E para quem não sabe, também o japonês tem um escritório de investimentos e aqui a gente atende clientes acima de 40 mil reais. O japonês ainda atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então se precisar de ajuda, chama aqui embaixo no Quero Ajuda com a assessoria que minha equipe liga para você. Então essa apresentação dos resultados do quarto trimestre já começou ali com alguns destaques, mostrando o que a diretoria via como positivo, né? Então, por exemplo, primeiro tópico aí em relação a esse caixa gerado, né, de 200 milhões de reais. O segundo ponto que eles querem ressaltar é que continua de fato ali a IRB dentro dos critérios bonitinho, então tudo dentro dos parâmetros para ter essa parte de solvência, né? Então estão seguros no bagulho. O ponto que talvez tenha sido começado lá pelo Tonhão lá atrás é um índice de sinistralidade. Talvez sim, isso foi mérito da IRBzinha de poder escolher melhor, bonitinho, cada contrato assinado. Também tiveram um custo de aquisição 33% menor. Isso, segundo eles, foi na negociação na hora do acerto das comissões. Então a gente vê nesse gráfico da geração de caixa que desde 2021 era só negativo, 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 trimestre após trimestre. E agora surgiu pelo menos esse pinguim de geração de caixa. E aí, daqui para frente, espero que esse gráfico só fique verdinho. E outro foco bastante importante da IRBzinha, que era a direção do bagulho, eles focaram mais no Brasil e pretendem chegar em 80% em Brasil, 15% em América Latina e 5% em outros lugares desse universo. Você vê que eles conseguiram migrar de fato. Em 2000 a gente tinha 61% no Brasil e agora a gente já está em 70%. E o ideal é que eles cheguem a 80% segundo o Falcão. E muita gente pergunta, mas Japão, o que a IRBzinha faz? A IRB é uma resseguradora e ela ressegura a parte patrimonial, rural, vida, riscos especiais, aviação e outros, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também. Inclusive a Prudential, que muita gente deve ter por aí, é ressegurada pela IRB aqui no Brasil. Por isso que é muito importante, apesar de muita gente não gostar, né? Fala, meu Deus, a SUSEP tá lascando com a ação da IRBzinha, que a SUSEP fiscalize e mantenha todos os players, né, enquadrados no índice de solvência, porque se por acaso der uma desgraceira no universo todo, a IRB precisa lá e arcar também, né? Se der uma desgraceira no mundo todo, a IRBzinha precisa chamar na chincha e chegar com dinheiro, que é quando as pessoas mais vão precisar desse apoio. Então é muito importante esse papel da SUSEP, apesar de lascar com a cotação das ações,
mas isso é culpa da Herbizinha, Brasil. Então não fiquem bravos com a SUSEP e agradeçam ela por fazer essa fiscalização e se um dia der a desgraceira toda, ela conseguir chegar com o dinheirinho lá para ajudar todo mundo. Outro ponto muito importante mostrado no balanço e já sabido também é que os resultados financeiros devem melhorar muito da Herbizinha. Isso porque com a taxa de juros altas, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos também, ajuda com que esse dinheiro recebido já pela Herbizinha, ele fique lá e fique rendendo, mas fique rendendo no cofrinho da Herbizinha. Então isso deve ajudar sim o resultado financeiro da Herbizinha daqui para frente. E hoje ela finalizou o quarto trimestre de 2022 com mais ou menos 7,7% de rentabilidade sobre todos os seus ativos. E nesse quarto trimestre, porém, não foi tão bem porque o dólar se desvalorizou bastante contra o real e acabou afetando o resultado financeiro da Herbizinha. Porém, daqui para frente isso deve mudar e deve ajudar cada vez mais a Herbizinha, taxa de juros altas aqui no Brasil, como falei para vocês, lá dos Estados Unidos também. E até a Herbizinha diversifica os seus investimentos. Olha, dá uma olhada aí nesses gráficos. Não mudou muita coisa entre 2021 e 2022, mas a gente tem dólar pós-fixado, pré-fixado e inflação. Então mesmo a Herbizinha, uma empresa gigantesca, também faz essa diversificação de patrimônio. Agora eu vou mostrar para vocês onde foi essa maquiagem. O verdadeiro prejuízo devia ter sido maior ainda. Isso porque a Herbizinha teve um ganho de capital na venda da Casa Shopping de mais ou menos 52,9 milhões de reais. E isso ajudou a chegar nesse prejuízo de 38 milhões. Não seria, obviamente, pouco mais. Se eu sair nas notícias, prejuízo, todo lugar. O consenso do mercado ainda é neutro, então a maioria dos analistas dizem estar neutro nas ações, muito embora enxerguem com bons olhos essa parte de geração de caixa, mas sabem que os desafios da Herbizinha ainda são gigantescos. Como falei para vocês, e como diria a Neiva, isso de fato foi só o pinguim de esperança que apareceu aí no caminho da Herbizinha. Então a Herbizinha ainda precisa enfrentar um bom caminho pela frente para mostrar para o mercado que de fato agora vai começar a dar lucro, E de fato, aparentemente, em janeiro agora de 2023, ela já começou a dar o lucro. Só que isso a gente só vai ver se é verdade ou não lá na frente. E até então a gente vai ficar nessa expectativa, como sempre, da Herbizinha, Porque de fato essa crise de confiabilidade só vai ser revertida a partir do momento que ela começar a dar lucro. Aí o investidor fala, será que é a hora de comprar, Japão? E aí você sempre tem que pensar, como o japonês fala, e o velho Barça também fala muito isso, que é de fato olhar a proporção da sua carteira que você se expõe ao risco. A estrada da Herbizinha não vai ser fácil e nem em linha reta para cima. Infelizmente deve ter vários buracos no meio do caminho ainda, fora que ainda podem surgir algumas desgraceiras no meio do caminho, A gente nunca sabe. E do jeito que está 2023, meu Deus do céu da Terra, a gente nem tem ideia do que pode ainda aparecer por aí. Acredito que nada, Mas é só para você tomar ciência de você nunca ir all-in no ativo, mesmo que grandes investidores como o Barça invistam nele. É sempre importante você fazer essa diversificação bonitinha e de repente colocar o seu dinheirinho de pinga ali, como o velho Barça colocou. Que na época que a Louise veio aqui no Faria Lima Leite Show, que é o programa do Japão, ela falou exatamente isso. Na época, Cielo e Herbizinha era menos de 1% da posição do Barça. Só que ele monta essas posições, carrega eternamente e lá na frente, sim, pode se tornar uma grande posição na carteira do Barça. Muito embora o preço médio ainda, acredito eu, que na época eles estavam meio impedidos de comprar a ação ainda, que deve estar altíssimo nessa bagaça. Mas lembrando que a Herbizinha sempre aí está apresentando surpresas e infelizmente não tão boas para o coração do investidor brasileiro. É isso aí, criançada. Então não se iludam com a apresentação só desse resultado. Esperem alguma coisa mais concreta, visto que, novamente, o custo-oportunidade hoje está gigantesco. Deixar o seu dinheiro bonitinho está rendendo 13,75 lá no Tesouro Direto ou em qualquer banco digital. E aí você tem que pensar muito bem na hora de colocar o seu dinheiro novo, que está rendendo bem, trabalhando bonitinho, em um ativo, principalmente em ativos na situação de Herbizinha. Lembrando que aí você vai falar, mano, agora, mas Japão, vai esperar subir para começar a comprar? E não é isso, Brasil. Você tem que pensar na sua proporção, no seu plano e, obviamente, na situação atual que a gente está vivendo, Não só no Brasil,
como no mundo também. A gente viu que o Jerome Powell falou que vai subir a taxa de juros lá nos Estados Unidos, e sempre que acontece isso, países como o nosso acabam sofrendo muito, porque todo mundo tira o dinheiro do Brasil e leva o dinheiro lá para os Estados Unidos, fortalecendo o dólar. E nossa vida, para você que não sabe nem percebeu, é basicamente toda dolarizada. Então tem que tomar muito cuidado para esse momento que a gente está vivendo. Então, obviamente, você fala, mano, tô seguro, Japão, estudei bizinha, plano tá bom? Aí você pode alocar. Se não, tenha muita paciência nessas horas. Mercado tem todo dia e tem que ter muito juízo na hora de colocar dinheiro novo na bolsa de valores, ainda mais tudo o seu dinheiro numa ação só. E Tanacão, você está investido em Airbnb, ainda está firme e forte lá com o velho Barcio, ou você já rapou fora faz tempo? Conta aqui para a comunidade Tanakense, todo mundo ficar na mesma página. É legal trocar essa ideia entre os Tanakas. E só para vocês entenderem melhor o que o japonês está falando, vou deixar aqui um vídeo falando sobre essa fuga dos estrangeiros aqui da Bolsa de Valores brasileira. Já se inscreve no canal e beijinho no furinho de cara de vocês. Não é Denis Miyabara, investir e coçar, é só começar.